Anteontem, em Washington, uma delegação brasileira sentou diante do escritório de representante comercial dos Estados Unidos para discutir uma ameaça muito simples. Os americanos querem o fim do PIX. E estão usando uma ferramenta legal chamada Seção 301 para forçar isso. Se você acha que esse confronto é novo, eu tenho uma notícia para você. Esse filme já passou. Há 35 anos. E naquela época, o Brasil perdeu. Mas, e se tivesse ganhado? Volte comigo para 29 de outubro de 1984. O presidente João Figueiredo assina a Lei 7.232. É a lei de informática, e ela cria algo ousado, a reserva de mercado da informática brasileira. A regra era simples e brutal. Por 8 anos, nenhuma empresa estrangeira poderia fabricar computadores pessoais, minicomputadores ou microchips dentro do Brasil. O mercado nacional estava fechado para a IBM, para a Apple, para a Compaq. Isso não caiu do céu. Desde 5 de abril de 1972, o Brasil já tinha a CAPRE, uma comissão criada para planejar a soberania tecnológica do país. Em 1974, nasceu a Cobra Computadores, a primeira fabricante nacional. Itautec, Scopus, Prológica, Unitron. Havia uma indústria brasileira em ebulição. O que você provavelmente não sabe é que isso funcionou. Entre 1984 e 1989, a indústria de informática brasileira cresceu mais de 20% ao ano. Empregou mais de 100 mil pessoas. Era o embrião do nosso Vale do Silício. Os Estados Unidos odiaram isso. 30 de outubro de 1988. O presidente americano Ronald Reagan assina a Proclamação 5.759. 100% de tarifa sobre papel, calçados e produtos eletrônicos brasileiros. 200 milhões de dólares por ano. A arma é a Seção 301. A mesma arma que está em cima da mesa em Washington esta semana, em abril de 2026, contra o PIX. Quando Fernando Collor de Mello assume a presidência em 15 de março de 1990, a pressão está no teto. George Bush pai quer, antes do fim de 1991, uma nova lei que abra o mercado brasileiro. 23 de outubro de 1991. Collor senta para assinar a Lei 8.248. É a lei que desmonta, na prática, a reserva de mercado. O Brasil se abre. Aperte pausa comigo. E se, naquela manhã, Collor tivesse soltado a caneta? E se ele tivesse vetado o projeto, ido para a rede nacional, e dito em cadeia que o Brasil não ia mais dobrar o joelho para ninguém? Nesse Brasil alternativo, Collor se torna da noite para o dia o presidente mais popular desde Getúlio Vargas. A audiência da rede de televisão registra 82%. Bush pai rompe relações comerciais. As tarifas são ativadas. E aí vem o efeito que ninguém previu. O Congresso brasileiro, que até ontem queria o impeachment do Collor, se vê diante de um dilema. Tirar do poder o presidente que acabou de enfrentar os Estados Unidos? Nesse ponto da história, o caso PC Farias não vira o fim do governo. Vira ruído. O escândalo não segura diante da onda nacionalista. Collor termina o mandato em 1º de janeiro de 1995. Não como o presidente que foi empeachado. Como o presidente que disse não aos Estados Unidos. E aqui é onde a coisa fica interessante. Porque a soberania custa caro. E alguém ia pagar a conta. Com a reserva mantida, o preço do computador pessoal no Brasil permanece 3 vezes maior que o americano. Para uma classe média que ainda estava saindo da hiperinflação, isso significa que o computador em casa demora a chegar. Em 1996, apenas 7% dos domicílios brasileiros têm um PC, contra 25% nos Estados Unidos. Mas tem o outro lado. A Cobra Computadores, que fecha na história real em 1997, cresce. Itautec se transforma no primeiro fabricante de caixas eletrônicos da América Latina e exporta para a Argentina, México e Colômbia. A Scopus, que era só uma fabricante paulistana, lança em 1994 o primeiro processador totalmente desenhado no Brasil, o Tupi-1. E aqui vem a parte que mexe com o bolso de quem assiste esse vídeo hoje. Quando o Banco Central começa a discutir um sistema de pagamentos instantâneos em 2018, ele não tem que importar nada. A arquitetura já existe. O Pix nasceria 7 anos antes. E em 2026, os Estados Unidos não estariam pressionando o Brasil, estariam pedindo licença para usar. Quem viveu os anos 90 no Brasil sabe o que era um BBS. Aquelas redes de mensagens conectadas por linha telefônica.
Nessa realidade alternativa, os BBS brasileiros não morrem em 1996 com a chegada da internet americana. Eles viram a base da internet nacional. Em 1998, a Universidade de Campinas lança a primeira rede social aberta em português. Chama Encruzilhada. 3 milhões de usuários em 2 anos. É o Orkut antes do Orkut, só que inventado em Barão Geraldo. E o português técnico, aquele que hoje é um português esquizofrênico, cheio de palavras em inglês, se desenvolve diferente. Download vira baixar. File vira ficheiro. Software vira programa. As crianças brasileiras crescem com uma informática que fala a língua delas. Em 2016, o Google perde uma briga na justiça com o Ministério da Justiça brasileiro porque a encruzilhada já é maior que ele dentro do país. Sabe quem ganha dessa história? A cultura brasileira. YouTubers e criadores que hoje ganham em dólar estariam ganhando em real. E talvez o funk carioca não teria descoberto o TikTok. O TikTok teria descoberto o Brasil. 4 de abril de 2010, cúpula da Unasul em Buenos Aires. Lula, Cristina Kirchner, Evo Morales. No Brasil alternativo, os 3 assinam o Tratado do Silício Sul-Americano. Uma aliança tecnológica continental que adota padrões brasileiros de hardware, software, protocolos de rede e pagamentos. A China, que na nossa linha do tempo enche a América Latina de tecnologia, chega e descobre que o Brasil chegou primeiro. E não vem como concorrente. Vem como parceiro. Em 2023, a Argentina adota o Pix brasileiro como sistema oficial. Em 2024, o Paraguai e o Uruguai seguem. Em 2025, a Bolívia e a Colômbia entram. E aqui vem a ironia final. Em abril de 2026, quando o escritório de representante comercial dos Estados Unidos tenta usar a seção 301 contra o Pix, ele descobre que não é mais um sistema brasileiro. É sul-americano. E não dá para sancionar um continente. Só que essa não é a nossa história. A nossa história é a outra. 23 de outubro de 1991, Collor assinou. A reserva caiu. E o que poderia ter sido o Vale do Silício do Cerrado virou, 35 anos depois, essa cena em Washington. O Brasil sentado, de novo, ouvindo a seção 301. Só que agora, em vez de computadores, a disputa é por um sistema de pagamentos que mudou a vida de 160 milhões de brasileiros. A pergunta que fica não é se Collor tomou a decisão certa. A pergunta é maior. Quantas vezes o Brasil já teve o futuro nas mãos e deixou escapar? Se esse vídeo fez você pensar, compartilha com quem ainda acha que soberania é coisa do passado. E me conta aqui embaixo, você teria assinado a lei? Ou teria soltado a caneta? Se inscreve no canal. A próxima história alternativa já está chegando. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se te esperando.